Bem, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos de funções e eu vou tentar explicar o que é uma função, né? Uma função nada mais é do que uma regra em que para cada valor de x eu tenho apenas um valor de y, tá? Uma forma de tentar encontrar os valores da função seria fazendo uma tabela, né? Por exemplo, na letra A, eu escrevi y é igual a x ao quadrado. E se eu fizer uma tabelinha, onde eu coloco o x e o y. Se o meu x, por exemplo, vale 0, o meu y vale 0. Se o meu x vale 1, o meu y vale 1. Se o meu x vale 2, o meu y vale 2 elevado ao quadrado, que é 4. Se o meu x vale 3, o meu y vale 3 ao quadrado, que é 9. Mas, imagine que essa tabela ela vai ter, digamos assim, os valores de x, de y, onde, por exemplo, o 0 e 0 vai ser um ponto da função, o 1 e 1 vai ser outro ponto da função, o 2 e 4 vai ser um ponto da função, e o 3 e 9 vai ser outro ponto da função. Imagina que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. E aqui seria 1, aqui é 0, né? Aqui seria 4, e aqui em cima estaria, por exemplo, 9. Né? Só que a função ela não é simplesmente os pontinhos. A função ela percorre todo o gráfico, né, digamos assim. Por quê? Porque entre 0 e 1 eu também consigo fazer conta do, por exemplo, quando o x vale 0,5. Né? Se eu colocar aqui 0,5 e jogar na calculadora, eu vou ter 0,025. Não é isso? Acho que é isso. Deixa eu ver. Ah, não. É simplesmente 0,25. Né? Então aqui 0,5 eu vou ter aqui 0,25. Mas enfim, o que eu quero dizer é, a tabela, ela não representa 100% do que o gráfico pode representar, certo? Inclusive, aqui eu coloquei valores só positivos para o x, mas eu também poderia colocar os valores negativos para o x, né? Eu poderia fazer com menos 1, menos 2, menos 3, e os valores seriam simétricos, porém sempre positivos, porque a regra da função é o x elevado ao quadrado, e todo número elevado ao quadrado fica positivo. Então aqui daria 1, aqui daria 4, e aqui daria 9, certo? E no caso menos 0,5, daria 0,25 também. E isso no gráfico me daria a parte negativa aqui do eixo x. E por isso a função y igual a x ao quadrado tem essa carinha que é uma parábola, né? Aqui seria o valor do 1, aqui o do 2, aqui o 3. Ó, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, tá? Beleza, não expliquei ainda o que é o domínio. Vamos lá. O domínio, eu costumo denotar da seguinte forma, pensar da seguinte forma. Todos os possíveis valores de x. Tá? Então o domínio eu costumo pensar como sendo todos os possíveis valores de x. Por que isso é importante? Porque dependendo da conta que você está fazendo, você não pode colocar qualquer valor de x ali para calcular. Nesse caso aqui, sim, porque eu consigo elevar qualquer número ao quadrado. Se eu pegar um número negativo, eu posso levar ao quadrado? Posso. Se eu pegar um número decimal, eu posso levar ao quadrado? Posso. Se eu pegar um número positivo, posso. Um número irracional, posso. Todos os números reais eu posso colocar aqui e eu vou ter um valor de y, certo? Eu vou conseguir calcular, né? Vou conseguir fazer a conta aqui do elevado ao quadrado. Beleza? Basicamente, sempre que a função for um polinômio, ou seja, sempre que tiver algo do tipo axn mais bx n menos 1, né? Tipo, sei lá, 2x à quarta mais 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 1. Eu consigo colocar qualquer valor de x aqui e calcular, certo? Porque isso aqui é um polinômio, e polinômios, o domínio deles é o conjunto dos números reais, porque qualquer valor real que eu jogar aqui eu vou conseguir calcular, tá bom? Agora, existem algumas contas que a gente não consegue jogar alguns valores de x. Por exemplo, aqui na letra C, eu coloquei aí 1 sobre x. Aí você pensa, poxa, mas 1 sobre x é simples. Porém, tem um detalhe ali que impede a gente de fazer alguma conta, que é divisão por zero, tá? Então, por exemplo, a minha expressão y é igual a 1 sobre x, o x não pode ser zero, certo? Então, x precisa ser diferente de zero, tá? Como que eu denoto o domínio dessa função aqui? Eu posso colocar o d e dizer que isso é igual ao conjunto dos números reais, certo? Geralmente a gente faz um R com mais um tracinho. Quando a gente fala de conjunto, é mais ou menos assim. Uma outra forma de denotar aqui, no caso, onde eu tenho, são os reais, exceto zero, eu posso colocar que o domínio, eu posso colocar assim. Na verdade, seria os reais, exceto zero, certo? Essa aqui é a forma de denotar o elemento, então os reais menos o elemento zero, ou eu posso colocar, opa, domínio aqui não tem dois tracinhos não. Os reais, asterisco, tá bom? Beleza. Domínio, então eu olho a cara da função e vejo, tem algum valor de x que eu não consigo calcular? Se não tem, é o conjunto dos números reais. Se tem, você precisa retirar esses valores do conjunto universo ali, que é o dos reais, tá bom? Então vamos pensar aqui mais algum exemplo. Beleza, eu vou fazer aqui na ordem, só para não perder nenhum. No caso aqui, y é igual a menos x elevado ao cubo. Basicamente eu consigo fazer qualquer número aqui, elevar ao cubo e mudar o sinal dele, né? Não tem problema. Então o domínio aqui também vai ser o conjunto dos números reais, tá bom? No C, a gente já explicou aqui, que é o conjunto dos números reais exceto zero. No D, eu vou ter que o x, módulo de x, vamos lá. Essa aqui é a letra C, essa aqui é a letra D. Y é igual a módulo de x. Eu consigo jogar qualquer número aqui? Vamos pensar. Eu consigo jogar um número positivo? Consigo. Se o número for positivo, o y vai ser igual a x. Se o número for negativo, o y vai ser igual a menos x. Né? Por exemplo, se o x for menos 3, o y vai ser módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é 3, então ele vai mudar o sinal. Né? Basicamente, eu consigo jogar qualquer número positivo, negativo, zero. Consigo jogar número decimal, irracional. Consigo jogar qualquer valor aqui de x. Portanto, o domínio é igual ao conjunto dos números reais. Beleza? Para módulo, o domínio é o conjunto dos números reais. Qual que foi a próxima? Y é igual a raiz de x. Letra E. Y é igual a raiz de x. Vamos pensar.
Eu consigo tirar a raiz de número positivo? Consigo. De zero? Consigo. Consigo tirar a raiz de número negativo? Opa, não consigo. Tá? Então, o conjunto, a função raiz de x, o que está dentro da raiz, precisa ser maior ou igual a zero. Então, o domínio, eu vou colocar aqui o x pertence aos reais, tá o quê? X maior ou igual a zero. Tá? Uma outra forma de denotar domínio vou até dar uma outra notação para todas essas questões, mas uma outra forma de denotar domínio seria os números maiores do que zero, né? Maiores ou iguais a zero. E aí uma outra forma de escrever isso seria um conjunto fechado em zero e vai até o infinito, porque ele contém zero e vai crescendo até o infinito. Qualquer número depois do zero, ele está incluso. Vamos escrever essa notação aqui nas outras questões também? Bem, se aqui eu podia escrever todos os números, incluindo os positivos e negativos, uma outra forma de denotar isso seria de menos infinito até mais infinito. Certo? Lembrando, infinito a gente sempre coloca o parênteses porque ele é um aberto, né? Porque depois dele sempre tem um próximo. Né? Enquanto quando a gente vai escrever um valor, um número, a gente tem que prestar atenção se esse número está incluso ou não no conjunto. No caso aqui o zero está incluso. E aí quando está incluso a gente coloca o colchete. No caso aqui, sempre que for R, né, o conjunto dos números reais, a gente pode escrever como sendo de menos infinito a mais infinito. Então menos infinito a mais infinito. E aqui é a mesma coisa. Tá, qual que seria o outro exemplo? Eu pensei aqui no menos raiz de x. Menos raiz de x. Y é igual a menos raiz de x. Bem, o x pode ser qualquer valor? Não, porque ele está dentro de uma raiz. O que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Né? E esse menos aqui, ele só vai mudar o valor do resultado. Se eu consigo calcular, o que define é a função aqui. Se aqui eu tenho uma raiz, ela que está limitando o meu domínio. Ela que está dizendo qual que é o meu domínio. O resultado vai influenciar na imagem. Mas vamos com calma. Primeiro eu estou falando sobre o domínio. Né? Então aqui, y é igual a menos raiz de x, vai ter um domínio igual a essa função. Porque o que está limitando é a mesma coisa, é a função raiz. Então o domínio vai ser igual ao... Eu posso escrever como x pertencente aos reais. Tá aqui, x maior ou igual a zero. Certo? Aí eu coloco chaves assim. Beleza. Vamos pensar... Boa. Aqui, ó. Y é igual a raiz de menos x. Letra G. Y é igual a raiz de menos x. Raiz de menos x, vamos pensar. Se o x for positivo, vai ter um menos um número positivo, certo? Então, o x não pode ser positivo. O x pode ser zero? Pode, porque menos zero é zero e raiz de zero é zero. Beleza. Agora, se o x for positivo, o que está dentro da raiz vai ficar negativo e aí eu não consigo calcular raiz de número negativo. Beleza? Então, nessa questão aqui, o x ele precisa ser negativo ou zero, porque ele ficando negativo vai ficar menos um número negativo e isso dá um número positivo. Beleza? Então, nessa questão, o domínio vai ser igual x pertence aos reais, tá o quê? X menor ou igual a zero. Beleza? Eu tinha feito só esses exemplos. Tá, e a anotação para cá vai ficar como do menos infinito até o zero. Eu vou escrever menos infinito e o zero está incluso, porque é menor ou igual. Então, o zero e o colchete. Beleza? Agora, se dentro da raiz tem uma expressão, por exemplo. Né? Por exemplo, vamos criar a letra H aqui, onde eu tenho y é igual a raiz de x menos 4. Qual que é a regra? O que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Como que eu vou descobrir quais são os valores de x, então? Eu vou colocar x menos 4, que é o que está dentro da raiz, precisa ser maior ou igual a zero. Eu resolvo essa inequação. Provavelmente o professor vai passar sobre a inequação ainda, mas basicamente o resultado vai ser o domínio. Se eu escrever x passo menos 4 para lá, vai ficar maior ou igual a 4. Beleza? Então, qualquer número que seja maior ou igual a 4, eu vou conseguir tirar a raiz. Porque olha só, se o x for 4, vai dar 4 menos 4, que é 0. Se o x for 5, vai dar 5 menos 4, que é 1. Agora, se o x for 3, 3 menos 4 vai dar menos 1. Raiz de menos 1 eu já não consigo fazer. Beleza? Então, se isso daqui é o resultado da inequação, a resposta vai ser, o domínio, no caso, vai ser igual a, vamos lá, x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 4. Ou, se eu for escrever na notação de conjunto, vai ficar igual a, se é maior que 4, então vai ser do 4, contendo 4, né? Então vai ser um colchete, 4 e mais infinito. Beleza? Ok, qualquer valor maior que 4 atende aqui a minha função e eu vou conseguir fazer o cálculo. Tá? Existem alguns outros tipos de função que também precisa ter um cuidado. Por exemplo, a função logaritmo, por exemplo, y é igual a ln de x. Isso aqui, que é a mesma coisa, né, que log de x na base a função logaritmo, para poder ser calculado, o logaritmando, que é o valor que fica aqui na frente, ele precisa ser maior ou igual a zero, tá bom? Não pode ser zero e não pode ser menor que zero, ou seja, não pode ser negativo nem zero. Então, basicamente, o x aqui precisa ser maior, não pode nem ser igual, é maior que zero. Tá bom? Então, nesse caso, o domínio da função ln de x, ou logaritmo de x em qualquer base, precisa ser x pertence aos reais, tal que x maior que zero, ou, na notação de conjunto, vai ser de zero até o mais infinito. Lembrando, o que eu tive que analisar? O número que está dentro do logaritmando. Se eu tivesse, por exemplo, y é igual a ln de, sei lá, x menos x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu vou ter que pegar isso tudo aqui e dizer que isso é maior que zero, beleza? Aí, provavelmente, quando você estiver estudando inequação, você vai conseguir resolver isso muito bem, porque envolve estudo de sinal e tudo mais. Mas, basicamente, x ao quadrado menos 2x mais 1 maior que zero
significa que, se eu pegar essa expressão aqui e fizer estudo de sinal, onde ela for positiva, eu consigo calcular. Onde ela for zero ou negativa, eu não consigo calcular, porque isso está dentro de um logaritmano. Mesma coisa seria se fosse, algo muito parecido seria se fosse alguma expressão dentro da raiz. A raiz precisa ser maior ou igual a zero, beleza? Falei sobre domínio. Agora, tentar dar uma noção sobre imagem. Eu, geralmente, só consigo ter noção de imagem depois que eu faço o gráfico. Então, quando alguém me pergunta qual é o domínio e qual é a imagem, eu geralmente tento fazer o gráfico para poder visualizar a imagem. Por que é a imagem? A imagem é o conjunto dos valores de y que o gráfico toca. Por exemplo, o eixo y dessa função aqui, ele tem valores negativos e valores positivos, certo? Só que o gráfico da função, ele só está nos valores negativos e zero. Desculpa, o gráfico da função só está nos valores positivos e zero de y, certo? Eu não tenho nenhum valor de y negativo em que o gráfico toca. Então, a imagem para essa função aqui é igual aos reais positivos. Beleza? Ou, se eu quiser escrever na notação de função, pode de conjunto, vai ser igual a de zero, incluindo zero, porque ele encosta ali no eixo, até o mais infinito. Beleza? A imagem para essa função aqui é do zero até o mais infinito. Beleza? Se eu fosse ver a função menos x ao cubo, se eu analisar o gráfico, né, como eu disse, eu só consigo analisar imagem depois que eu tenho gráfico, mas se você descobrir uma outra forma, você, inclusive, me ensina. Né? O x ao cubo seria assim, menos x ao cubo seria assim. Beleza? O gráfico da função menos x ao cubo, ela... Aqui está o y, aqui está o x. O y, ele pega tanto valores positivos quanto valores negativos, infinitamente. Então, a imagem dessa função é o conjunto dos números reais inteiro, tá bom? Não precisa de maisinho aqui não. Porque o gráfico tem valores infinitos, tanto positivamente quanto negativamente no y, beleza? Agora vamos tentar fazer o gráfico de 1 sobre x. 1 sobre x é o gráfico dele, no zero, eu vou ter um problema, mas perto do zero ele vai ser algo assim, e perto do zero negativo vai ser algo assim. Vamos pensar. O conjunto imagem aqui, né, o y, os valores de y em que o gráfico toca, eles vão ser todos os valores, porque aqui ele cresce infinitamente para cima e cresce infinitamente para baixo. Então a imagem vai ser igual ao conjunto dos números reais. Porque perto de zero, quando x está ficando perto de zero, y está indo para o infinito. E perto de zero pela esquerda, y está indo para o menos infinito. Então, basicamente, essa é a ideia aí sobre a imagem. Vamos ver aqui. Boa. O gráfico do módulo de x é algo mais ou menos assim, ó. Ele é uma reta que desce, tem uma ponta e uma reta que sobe. Beleza? Você concorda que esse gráfico tem uma imagem muito parecida com essa? Por quê? Porque o gráfico ele tinha valores que iam diminuindo de y, quando ele chega no zero, ele passa a crescer. Então, a imagem do gráfico da função módulo de x, se for apenas módulo de x, né, ela vai ser o conjunto dos números reais positivos. Que vai incluir o zero, porque ele toca aqui no eixo. Então vai ser do zero até o mais infinito. Beleza? E o da função raiz de x? Vamos pensar qual que é o gráfico. Mas eu não sei qual é o gráfico. Dica, usa um programinha ou um site chamado GeoGebra. Esse site ou esse aplicativo, você coloca a função, coloca lá, por exemplo, y é igual a raiz de x. Ele vai desenhar o gráfico para você. E o gráfico da função raiz de x é algo mais ou menos assim, ó. Tá? Onde ele toca aqui no zero, aqui está o y, aqui está o x. E aí a gente pode ver pelo gráfico que o y ele só tem valores positivos, tá bom? Quando ele encosta no zero, ele não desce mais. Então a imagem da função raiz de x vai ser igual a de zero até mais infinito. Por quê? São valores positivos de y. Aí a função menos raiz de x. A função menos raiz de x, o gráfico dela é como se fosse assim, ó. Aqui está o x, aqui está o y. E a função menos raiz de x é como se fosse um espelho daquela, só que para baixo. Tá? E aí, como ele é os valores negativos... tá, e aqui dá a entender pelo meu desenho, que não está muito bem feito, de que o gráfico ele fica reto. Mas não, ele continua descendo infinitamente, tá bom? Quanto maior o valor de x, menor o valor de y, mais negativo ele fica. Tá? Então, a imagem aqui também vai ser algo parecido, só que simétrico. Vai ser igual a de zero até menos infinito. Só que como eu tenho que escrever na ordem crescente, vai ficar de menos infinito até zero, incluindo zero. Tá? E essa daqui? Vamos pensar em como que seria o gráfico da função raiz de menos x. Eu vou pausar aqui e vou olhar o gráfico, porque eu não sei esse tipo de cor não. Tá? Eu fiz uma colinha ali. Basicamente o gráfico é igual a esse, só que pro lado negativo. Então eu vou ter a imagem sendo os valores de y positivos. Tá? O y está aqui, o x está aqui. E aí a imagem vai ser igual de zero até mais infinito. Então de zero incluindo zero até mais infinito. E esse daqui, o gráfico, ele é muito parecido com esse, porém, ele é deslocado um pouquinho para a direita, tá bom? Então, se a gente analisar o gráfico, a imagem é a mesma, porque ele desloca para a direita, só que o desenho é o mesmo. E o desenho, o y tinha valores de y com gráfico desde o zero até o mais infinito. Então, a imagem dele seria de zero até o mais infinito. Beleza? Então, como eu escrevi aqui o que é o domínio, vou tentar escrever também o que é a imagem. Então, todos os valores de y em que o gráfico existe. Vou tentar
tentar ler e ver se ficou claro. A imagem seria todos os valores de y em que o gráfico existe. O que significa o gráfico existir? Né? Por exemplo, se eu pego esse gráfico aqui, o eixo y está aqui, o eixo x está aqui. O gráfico da função é o desenho da curva da função. Esse gráfico existe aqui embaixo? Não. O gráfico só existe quando o y é de 0 para cima. Então, a imagem é todos os valores de y em que tem o desenho da curva do gráfico, beleza? Aqui, o gráfico existe em qualquer valor de y. Ele vai desde o menos infinito até o mais infinito. Né? Nesse caso aqui, o gráfico existe no y desde o mais infinito até o menos infinito. Tá? Nesse caso aqui, o gráfico só existe no y até o zero, depois ele começa a crescer de novo, então ele é do mais infinito até o zero e do zero até o mais infinito, só que como esses valores aqui se repetem, a gente só precisa escrever uma vez. Né? Aqui ele é positivo, aqui ele é negativo, é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro, apesar de meio longo, mas, bem, dúvidas, manda, beleza?